Boa noite, professora Janaína. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aí, ó, o pessoal da zootecnia aparecendo em peso. Um abraço aí para a professora Marcela. Bruno, também acompanhando, convidado, muito interessado na pecuária. Um abraço para a professora Marcela, um abraço para o amigo Humberto aí, que é um companheiro aí da pecuária também. Anderson, sempre com muito Parece que carinho com a hoje gente aí. Boa noite, Humberto. só gente Vamos boa. esperar o pessoal ser avisado, daqui a pouco a gente começa. Hoje eu estou tentando também fazer uma transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, mas eu não sei o que está acontecendo aqui e não está indo. Mas daqui a pouco, de repente, o pessoal consegue Vai dar assistir certo. aí. Vai dar certo. Rodrigo, um abraço, Rodrigo. Rodrigo é um produtor aqui também de São João. São João não, lá de Vitápolis, que eu gosto muito. Aí. Muita gente chegando. Vamos aguardar pelo menos mais uns 2 minutos. Eu tenho certeza que esse tema vai chamar muitas pessoas, atrair muitas pessoas. Gente interessada, sabe, Gustavo? Eu gostei muito do tema que vocês escolheram. Teve bastante gente me perguntando no privado. Esse é um tema, ele é muito espinhoso, né? Porque claro. A gente precisa esclarecer que às vezes tem produtor que não sabe nem a diferença de um para o outro. Então vai ser bacana para a gente esclarecer uma opção de coisa aqui. Realmente. Não esquece de salvar a live no final não, tá, Gustavo? Pode deixar, já tô com isso em mente. Eu baixo ela pra gente colocar no canal. Vou pedir pro Lucas lá da Pasto Verde, claro. que tem baixado as lives para mim. E aí a gente coloca no canal se eventualmente eu não conseguir fazer a transmissão ao vivo, porque eu realmente não estou conseguindo aqui. Ótimo. E a gente também, caso alguém tenha problemas com a internet ou algo assim, não conseguir assistir a live, nós vamos estar disponibilizando ela no site da Empresa Júnior, assim como outras lives também serão disponibilizadas, para que, caso surja, né, eventual dúvida, volte lá e reveja e possa fazer melhor daqui para frente. Queria deixar um abraço aí para o Rafael Reis, que acabou de entrar, Juliana Assis, o professor Rafael Reis. A gente fez uma live muito bacana também sobre morfogênese, está disponível no canal, tanto no meu quanto no dele. Muito bacana. Fala pra gente o seu canal aí, para que as pessoas possam acessá-lo depois. O nosso canal é o Forra de Cultura e Pastagens, tá? O nosso canal no YouTube é Forra de Cultura e Pastagens. Nós temos o Instagram, né? Esse que o pessoal está acompanhando. Temos o Twitter. Eu queria mandar um abraço muito especial pro pessoal da Rural do Rio, que eu vi que já entrou aí um pessoal da Rural do Rio, minha casa, eu amo a Rural, viu? E excelente, aproveitando para fazer um comentário também, excelente o seu canal, professor. Eu fiquei encantado com todas as coisas que eu vi. E assim, acho que principalmente para a gente que ainda está em graduação, tá lendo algo além da universidade é sempre importante para melhorar a nossa visão de como que é fora da faculdade, né? Que é algo que em alguns momentos nos assusta, né? Vamos começar então? Então vamos lá. Então, gente, aqui é a professora Janaína Martiucello. Ela é zootecnista, com mestrado e doutorado em forragicultura e pastagem. Atualmente é professora na UFSJ, da disciplina de forragicultura, certo? Exatamente. E sou também professora aí do FVJM no programa de pós-graduação daí, né? Ah, sim. Já ouvi falar muito seu nome aqui. Aí do programa de pós-graduação, estou com 4 orientados que estão fazendo experimentos aqui agora. E é isso aí. Eu fico muito feliz, agradeço vocês pelo convite, né? Então, eu gosto de falar para o produtor, eu gosto de falar para aluno, vocês são para a gente, né, os que vão levar essa tecnologia que a gente está tentando colocar aqui adiante. Então, é importante falar para vocês também, porque vocês aqui vão ser o futuro. Um abraço para o meu amigo, irmão Tiago Braz, que foi professor aí de vocês também em Diamantina. Então, nós vamos começar a falar desse assunto, que, como eu adiantei aqui no começo, é um assunto um tanto quanto espinhoso, podemos assim dizer, porque muitos produtores, eles querem fazer um sistema rotacionado. Meu áudio tá baixo, gente? Eu vou tentar colocar, então, aqui o fone para ver se eu melhoro o microfone, tá bom, Gustavo? Dá um alô aí. Ótimo. Se vai ajudar. Beleza. Tá bom? Vê aí se vai ajudar. Se melhorar, Gustavo, você dá um ok aí, tá bom? Ótimo. Os dois Gustavos, você e o outro que avisou. Tá? Melhorou um pouquinho? Dias, vê aí pra mim como é que tá agora o áudio. Aí, Humberto, melhorou?
Aí vocês vão dando um ok. Então tá bom, tá ótimo. Então vamos lá. Muitos produtores chegam pra gente, tá? Às vezes em palestra, em curso, ou até mesmo no nosso projeto de extensão, para poder falar assim, professora, eu quero fazer um rotacionado. Sisma que quer fazer um sistema rotacionado. Só que muitas das vezes a gente precisa fazer para ele a pergunta cabal. Por que você quer um rotacionado? Essa é a primeira pergunta. Tá? Então, ele tem que responder por quê. Ele vai dizer assim, porque eu vi no Globo Rural, ou porque o meu vizinho tem, ou porque uma consultoria veio aqui e me falou que era para eu fazer. Tá? Só que tem produtores, gente, que ainda não estão preparados tecnicamente para assumir um sistema rotacionado. Tá certo? Não está tecnicamente preparado para isso, Gustavo. Então, o nosso foco tem que ser principalmente convencer esses produtores de que o sistema de lotação contínua ele pode ser eficiente. Tá? Mas qual é a diferença? Como eu posso ser eficiente num sistema que é visto como um sistema mais extrativista? Será que é? Essa é a pergunta. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir os conceitos de lotação contínua. Não é certo a gente falar pastejo contínuo. Tá? A gente deixou até esse título na live aí, mas eu deixei para a gente poder esclarecer aqui. Tá? Então, não é correto a gente falar pastejo contínuo, porque mesmo que a gente queira, o animal não está pastejando o tempo todo. O que é contínuo é a lotação. Tá? O tempo todo nós vamos ter animais na pastagem. O que é diferente no sistema rotacionado, que você vai dar sempre um período de descanso para a planta. Esse é o conceito do rotacionado, é você dar um período de descanso. Né? Então, o exemplo que eu sempre dou em sala de aula é até um pouco ridículo o que eu vou fazer aqui, tá? Um abraço, Júnior, pessoal de Machado, um abraço para todo mundo. É até um pouco ridículo o que eu vou fazer aqui, mas é para vocês não esquecerem mais. Um barulho contínuo, ele é assim, ó, pé. Um barulho intermitente, ele é assim, pé, 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 certo? Então, a lotação contínua é o pé. O tempo todo eu tenho um animal naquela pastagem, tá certo? E a lotação intermitente eu coloco, tiro, coloco, tiro, coloco, tiro. Tá certo? Por quê? Nesse tiro, os animais, tá certo? Eu tô dando para aquela pastagem uma capacidade de recuperação. Tá certo? Olha lá, já estão rindo do meu exemplo ali, né? Eu tenho certeza que vão lembrar amanhã. Vão lembrar, tá? Então, não vão esquecer. É exatamente esse o conceito. O animal tá o tempo todo, o animal tá saindo e entrando. Os dois sistemas têm vantagens e desvantagens, tá certo? Então, vamos começar com um sistema que ele predomina nas pastagens brasileiras. Qual é o sistema que predomina nas pastagens brasileiras? A lotação contínua, certo? Então, essa lotação contínua no Brasil, ela é feita de forma extremamente extrativista, tá certo? Ela é uma forma de baixo custo, é uma forma de você fazer a manutenção dos animais, né, num baixo custo, mas que você também pode trabalhar com intensificação. Porque o que acontece, gente? Voltando um pouquinho, né, a gente vai ter sistemas de produção e métodos de pastejo. Tá certo? Então, se você chegar para mim e falar assim, ó, o meu sistema de produção é a pasto, ok. Ou o meu sistema de produção é compost barn, ou é um confinamento, tá certo? E qual é o método de pastejo que você utiliza? Ou ele vai ser lotação contínua, ou ele vai ser lotação rotacionada, tá certo? Então, a lotação contínua, ela é detentora das estatísticas brasileiras aí, porque a maioria dos nossos sistemas de produção, eles são sob lotação contínua. O que não significa dizer que sempre a lotação contínua, ela vai ser desvantajosa em relação à lotação rotacionada, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. E vou dizer um negócio para vocês, tá certo? Não existe no mundo tropical, que são essas nossas forjeiras, estudos, gente, que aprovam assim, ó, no tete a tete, que estão mostrando pra gente quem realmente é mais efetivo. Todos os estudos que a gente tem, eles são um pouco ambíguos. Alguns dizem que é rotacionado, outros dizem que é contínua, tá certo? Isso depende de uma opção de coisa. Como tudo em forjicultura, Gustavo, quem já está acompanhando a gente aí nas lives, tá vendo a gente falar isso. Em forjicultura, quase tudo depende, tá? Depende. Então, vai depender das suas condições de clima para você saber qual vai ser mais eficiente, vai depender da distância que você está do transporte para os seus adubos, tá? Porque geralmente os sistemas rotacionados, eles são sistemas que são mais exigentes, tá certo? Humberto, eu vou responder a sua pergunta sobre o pastejo alternado quando a gente entrar em detalhes da lotação rotacionada, tá?
que são várias modalidades da lotação intermitente. O pastejo rotacionado está dentro da lotação intermitente, assim como o alternado. Mas agora a gente vai focar um pouco no contínuo, tá? Então, a lotação contínua, ela, no Brasil, infelizmente, é caracterizada dessa forma, tá? É o produtor não tratar a pastagem como uma cultura qualquer, tá? Então, se você chegar com um produtor de soja, ele jamais vai pensar em não comprar o adubo. Mas se você chegar para o cara da pastagem, ele não vai vacilar e vai dizer assim, esse ano não vou adubar não, então eu vou adubar com a metade, eu não vou fazer. Então, Quando assim... aduba. Exatamente. É assim que você desce a sua escadinha lá, a sua ladeira, né, para o processo de degradação, tá? E acrescento ainda o seguinte, tá? Você gasta muito mais para recuperar uma área degradada do que para implementar uma área nova. Então, por isso que você tem que cuidar daquilo, tratar daquilo com muito carinho, tá certo? Então, não funciona da maneira que a gente acha que funciona, embora as nossas forrageiras sejam adaptadas a baixos índices de adubação, tá? Então, a lotação contínua, ela é caracterizada, muitas vezes, por grandes áreas, tá? Isso é uma característica da lotação contínua, tá? Forrageiras que devem ser utilizadas para lotação contínua são forrageiras que tenham um porte mais baixo, tá? Então, plantas forrageiras que tenham porte alto, como, por exemplo, o mombaça, um capim-elefante que não seja o curumi ou então o anão, inclusive nem esses eu recomendo, tá certo? Não são recomendados para sistemas de lotação contínua, tá? Então, a planta que a gente tem que utilizar para lotação contínua, tá certo? A gente tem que trabalhar com essas plantas que não tenham um exacerbado alongamento de como. Plantas que sejam, como eu digo nas minhas aulas, mais dóceis para o manejo, tá? Ela tem que ser mais dócil para o manejo. Porque, por exemplo, uma planta como um capim-mombaça da vida, ele é uma planta muito indócil para o manejo. Ele exige muito de vocês, tem que domar a planta. Quando eu falo você, eu quero que vocês entendam que é boca de bicho, tá? O que doma a planta é boca de bicho, não é a roçadeira, tá certo? Eu sou terminantemente contra você utilizar roçadeira em pasto, que isso é forragem que está sendo jogado fora. É dinheiro que você está desperdiçando, tá certo? Então, o que controla isso daí é boca de bicho. O que é muito comum você encontrar na lotação contínua? É extremamente comum você encontrar áreas que tenham subpastejo, ou seja, planta mais alta, e áreas em que você tenha superpastejo, plantas mais baixas. Aí eu te pergunto, você produtor que está aí assistindo a gente, quantas vezes isso aconteceu na sua lotação contínua? Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes você chegou num pasto seu, você viu que tinha área que estava muito pastejada, perto do bebedouro principalmente, perto de sombra, e área que estava muito pouco pastejada? Provavelmente a resposta de vocês vai ser assim, muitas vezes. Então você tem forragem faltando num pedaço de um pasto, tem forragem sobrando no outro. Isso aí o que é? Faltou ajuste na taxa de lotação, tá? Então, falta ajuste na taxa de lotação, acontece o sub e o superpastejo, porque você só consegue controlar isso com animal, tá certo? Então, tem algo errado no seu pasto. Aí é que vai vir um outro conceito importante para os produtores, tá certo? Que é um conceito que foi desenvolvido, gente, lá na década de 70, tá? Na década de 60, pelo Mott. Mott é um pesquisador americano muito famoso que, inclusive, deu o nome a cultivar anão de capim-elefante, a cultivar Mott, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Então, esse pesquisador, o Mott, ele desenvolveu uma curva, inclusive, de produção de forragem e consumo, em que ele colocava nessa curva a gente conseguir ter a maior produção por área e por animal. Fazer uma otimização da produção de forragem para que você pudesse ter uma produção por área e por animal alta. Isso foi desenvolvido lá na década de 60, tá certo? Então, o Mott, ele, no artigo publicado, ele coloca para a gente o conceito de taxa de lotação variável dentro da lotação contínua, tá? O que eu quero dizer com isso? O que é uma taxa de lotação variável dentro da lotação contínua? Na lotação contínua, você pode trabalhar ao longo do ano com o mesmo número de animais. Esse trabalho que você faz com o mesmo número de animais, entenda como vai ser um trabalho errado. Você sabe por quê?
Porque a distribuição de forragem ao longo do ano, ela não é uniforme. Você vai ter uma demanda uniforme, aí pensa que a minha mão aqui é uma linha, você tem uma demanda uniforme, tá certo? Mas o que vai acontecer? Você vai ter uma produção variável, você vai ter excesso de forragem no período das águas e falta de forragem no período da seca. Você tem um déficit de produção de forragem, mas a sua demanda está constante. Isso é que vai acarretar o seu erro de manejo. Então, o Mott desenvolveu lá na década de 60 essa teoria lá nos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil, a gente utiliza muito a escola americana, tá? Exatamente, Mônica, o put and take, desenvolvido por Mott na década de 60, tá? Esse é o método que foi desenvolvido, tá certo? Então, a gente precisa trabalhar com a taxa de lotação variável, tá? Porque é só aí que você ajusta, tá certo, a sua oferta de forragem. O que acontece? Você tem que respeitar sempre a capacidade de suporte da sua pastagem, tá? A gente tem lá no nosso canal do Floricultura e Pastagem no YouTube uma live que a gente fez com o Lucas lá do Pasto Verde Consultoria, falando exatamente sobre o que é capacidade de suporte, o conceito de capacidade de suporte, tá certo? O que é a capacidade de suporte, como respeitar a capacidade de suporte, como aumentar a capacidade de suporte. Certo? Então, o que você vai fazer? O que é a definição de capacidade de suporte? É a pressão de pastejo, tá certo? É a pressão de pastejo que você imprime no seu pasto para que ele não se degrade. Ou seja, trabalhar com o seu pasto no limite da não degradação. Tá? Você tem estratégias para poder aumentar essa capacidade de suporte. Por exemplo, a adubação. A adubação ela aumenta a massa de forragem que está sendo produzida. Se você aumenta a massa de forragem que está sendo produzida, isso te dá uma folga para você aumentar a taxa de lotação. Aí você entra no quê? No put and take, que a moça falou, que eu esqueci o nome da moça aí, a Mônica, que ela falou aí. É o quê? Colocar e tirar animal. Aumenta a adubação, ou então eu tenho condições favoráveis de clima, como por exemplo a época das águas, em que eu tenho muita chuva, em que eu tenho muita luz, em que eu tenho muita temperatura, tá certo? Então quando eu estou no ponto assim, tinindo, dezembro, janeiro, aqui no Brasil Central, tá gente? Eu sei que norte, nordeste muda um pouco isso aí. Então, quando eu estou com tudo tinindo aqui, janeiro, fevereiro, uma beleza, tá certo? E aí eu vou ter uma alta produção de forragem. Então, o que eu tenho que fazer agora? Aumenta animal, tá certo? Quando eu vou saindo do período favorável para o crescimento, eu tenho que tirar animal, tá certo? Ou então eu tenho que mexer na minha área, tá? Porque a taxa de lotação é o quê? Unidade animal por área. Ou você mexe no numerador, ou você mexe no denominador. Ou você mexe no número de animais, ou você mexe na área. A gente também tem uma live que conversou com o Ernesto Coser sobre isso, sobre a utilização de cercas móveis para poder mexer na área, mas isso vai entrar mais lá no rotacionado. Aqui no contínuo é mais difícil a gente fazer esse trabalho. Então a gente tem que trabalhar o quê? Com boca de bicho, para poder fazer esse controle na lotação contínua. A lotação contínua, tá certo? Ela tem uma vantagem espetacular em cima da lotação rotacionada. Muito boa essa vantagem. Sabe qual é? É a capacidade que o animal tem de selecionar. Você não dá a ele essa capacidade na lotação rotacionada, mas na contínua ele consegue selecionar. Então, é esperado que em lotação contínua o desempenho por animal seja maior do que na lotação rotacionada. Lá no rotacionado você vai ter um desempenho por área maior. Mas, segundo lá o artigo de 1960 do Dr. Mott, tá certo? Se você conseguir controlar a sua taxa de lotação avaliando demanda e produção de forragem, que aí é a pressão de pastejo, tá certo? O que é? Quilo de forragem produzido por quilo de animal, tá ok? Desculpa, isso é oferta de forragem, o que eu falei foi pressão de pastejo. Se você consegue acertar quilo de matéria seca acumulada por quilo de peso animal, aí sim você consegue ter uma maximização da produção por animal e por área, tá certo? Então, é possível que você faça isso na lotação contínua, desde que você controle, tá certo? A sua capacidade de suporte, tá ok? A lotação contínua, tá? Eu já vou te responder aí sobre esse negócio da seca. A lotação contínua, ela é, de forma geral, de baixo nível tecnológico. Ela exige menos do produtor rural. Ela exige menos do técnico. Ela vai exigir menos de vocês quando vocês estiverem no mercado de trabalho, tá certo? Porque ela não tem muita decisão de manejo para ser tomada. A única decisão de manejo que você precisa tomar, gente, tá certo?
é aquela relacionada à altura da planta. A gente, para a maioria das plantas forrageiras, tá certo? Que a gente tem hoje no Brasil, tropicais, não digo para a maioria, mas para grande parte delas, tá certo? A gente já tem alturas determinadas, inclusive para lotação contínua, tá certo? Então você tem um acúmulo de forragem. O que é o acúmulo de forragem, gente? Para você, produtor rural, conhecer esse acúmulo de forragem para as principais forrageiras do Brasil é importante, porque a partir do acúmulo, alguém perguntou como é que faz a conta aí, é a partir do acúmulo, é a partir da quantidade de forragem acumulada por dia, que eu consigo ter um equilíbrio para saber quantos animais eu posso colocar. Se eu não sei quanto produz, tá certo? Como que eu vou saber quantos animais eu posso colocar? Não é isso? Quando você faz uma festa, você contrata um buffet, por exemplo, o cidadão, ele sabe para quantas pessoas é a sua festa. Aí você fala assim para ele, 100. Aí o cara faz a média de salgadinho, não é isso? Então você vai ter que contratar o buffet com tanto salgadinho. Você vai fazer um churrasco para comemorar as festas do GFO. Quando eu peço lá pro Curió e pro Igor fazer as contas para mim, como é que eles fazem? 300 gramas por pessoa. A gente tem mais ou menos essa noção, tá certo? Então eu sei quanto que vai comer. Aí eu vou lá e vou comprar. Só que no caso da forragem, eu não posso chegar lá e comprar. Não sei, eu estou falando aqui de pasto, não estou falando de silagem, tá certo? Então eu tenho que ter uma expectativa de produção desse meu pasto, tá certo? Eu vou voltar aqui porque tem uma moça que fez uma pergunta que eu quero emendar. Ah, se ela vai ter que vender animal na seca. Não, você não vai ter que vender animal na seca, não. Você vai ter que ter sempre, a gente sempre tem que trabalhar em lotação contínua com área de escape. Lotação contínua tem que ter área de escape. Sabe o que eu recomendo para o cidadão que tem lotação contínua para ele não precisar vender bicho na seca? Sabe qual a recomendação que eu dou para ele? Diferimento de pastagens. Essa é a recomendação. E o diferimento de pastagens, ele nada mais é do que uma modalidade do método intermitente. Tá? Nós vamos falar aqui também, quando for falar do intermitente, sobre o diferimento. Então, para você não precisar vender animal na seca, para a moça que perguntou aí, tá certo? A gente pode trabalhar com o diferimento. Até porque as plantas que são indicadas para lotação contínua, tá certo? Que no caso, Sebrachiara decumbens, a marandu é muito indicada para isso, mas ela tem algumas restrições pro diferimento, tá certo? Mas é muito utilizada também, tá ok? A maioria das plantas forrageiras que você usa no contínuo vai ser exatamente a que você pode utilizar para o diferimento. Então, você não tem que vender animal, basta você diferir seu pasto. E nós vamos falar de diferimento numa live lá no canal Forragicultura e Pastagem, sem ser nessa quinta, agora na outra. Vamos falar especificamente sobre diferimento, tá certo? E aí você tem que fazer a sua estimativa de acúmulo de forragem. E o acúmulo de forragem, gente, você tem que descontar desse acúmulo de forragem todo o material morto, sabia? Então você chega lá no produtor, ô Gustavo, vocês vão observar isso na vida profissional de vocês, e agora com as consultorias vocês já devem ter observado, eu falo isso em toda a live. O pessoal que está acompanhando as lives está enjoado de me ouvir falar isso. Se tem uma coisa que me perturba profundamente, tá certo? Me perturba muito. É quando eu chego na propriedade, o cara vira para mim e fala assim, ah lá, o YouTube não está querendo fazer a transmissão ao vivo aqui, acho que está dizendo que minha internet está instável, mas tudo bem. O produtor chega para você e fala assim, olha, professor, meu pasto como tá lindo, ele tá grande, ele tá bonito. E aí você chega lá no pasto, é puro talo. Tá certo? É puro talo. Isso aí é um... Você põe a mão, você machuca. Exatamente. Você passa a mão na pastagem, tá até machucando. Exatamente. Então, agora mesmo a gente estava conversando num grupo, eu espero que tenha alguém aqui do grupo. Agora mesmo a gente estava conversando num grupo que eu tenho, que me colocaram aí de produtores, e alguém estava falando assim, eu piquei mombaça para dar para os animais e eles não comeram. O cara falou assim, não come mombaça. A primeira pergunta que eu fiz para esse cidadão, vocês sabem qual foi a pergunta? Primeira pergunta que eu fiz para ele, tomara que ele esteja assistindo aí. Eu li o comentário dele que os bichos não... Que a altura que o mombaça estava quando você cortou? A resposta foi, mais de 1 metro. Tá maior que eu, ele tá bonito demais. Então não dá, não pode, entendeu? Por quê? Porque esse acúmulo de como vai fazer com que haja, tá certo? Uma falsificação na sua forragem. Tá falso, tá falso. Massa, gente, de forragem, tanto na lotação contínua como na rotacionada, não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. O que eu preciso é encontrar o ponto ótimo entre produção e qualidade. Massa sozinha não me diz nada. Tudo bem, produziu lá 25 toneladas de matéria seca, mas quantos por cento de folha tem essa planta forrageira?
Se essas 25 toneladas estiver mais cômodo que folha, gente, não é interessante para mim. Eu preciso ter mais folha. O animal prefere folha. Isso é uma vantagem, inclusive, do sistema contínuo. Na lotação contínua, ele tem muito mais capacidade de selecionar as folhas, tá certo? A gente faz a taxa de... A gente consegue fazer as contas de pressão de pastejo, oferta de forragem, a partir da demanda e da produção, tá certo? Como é que é essa demanda? Eu vou fazer uma conta em torno de 3% do peso corporal desse animal, que é o consumo dele com base na matéria seca. Quantos animais Isso varia com a categoria também, né, professora? Varia com a categoria, varia inclusive com a espécie, tá? Isso varia inclusive com a espécie. Para caprinos, ovinos, equinos, tá? Então, a mesma oferta de forragem que eu tenho para bovino, eu não posso dizer que é a mesma oferta de forragem que eu tenho para equinos. O hábito de pastejo do animal é diferente, tá? Então, ele vai utilizar a pastagem de forma diferente, tá? Então, uma coisa interessante que eu tenho observado em pastejo com ovinos é exatamente que é diferente de bovinos. Os animais são muito mais seletivos, então, não necessariamente eles consomem as folhas por cima, eles vão cavucando e pegando as partes mais novinhas e vão entrando pelas laterais, e às vezes fica uma folha para cima, sabe? Então, o ato de pastejo do animal faz com que a oferta de forragem seja diferente e, consequentemente, gente, o manejo da pastagem também vai ser diferente para as diferentes espécies, tá? Então, isso aí não adianta você querer achar que o cara que entende lá de fazer manejo para cabra é o mesmo cara que vai fazer o manejo direitinho para cavalo, não. Tá? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com essas coisas, ok? Então, é assim, alguém perguntou, acho que foi a Luana Lopes, que perguntou essa questão relacionada com o consumo, tá certo? Que ela perguntou como é que eu faço o cálculo do consumo, tá ok? Então, ainda sobre a lotação contínua, ela permite, como eu já falei, maior seleção para os animais. Quando bem manejada, ela vai permitir também um maior desempenho desses animais, se ela for bem manejada, tá certo? Não tem que tomar muita decisão de manejo, mas uma coisa é importantíssima para você, produtor, que tem a lotação contínua. Pelo amor de Deus ou de qualquer coisa, não trabalhe com taxa de lotação fixa. Entenda que a produção de forragem ela não é igual ao longo das estações do ano, tá certo? E, consequentemente, você não pode, não deve manter o mesmo número de animais. Tá? Eu tenho uma brincadeira que eu faço também com os meus alunos, que é o seguinte, eu pergunto assim para eles às vezes, né? Eu posso utilizar capim elefante para fazer diferimento? O diferimento é você deixar a planta lá crescendo livre, né? Ah, professora, depende. Pois é, tudo lhe é permitido. Já dizia lá Paulo, mas nem tudo lhe convém, tá? Então, entendam isso. Muito observado. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Você pode fazer o que você quiser com o pasto, mas não convém que você faça. Tá certo? Não é porque a lotação contínua é uma forma mais fácil de manejar o pasto que ela pode ser tão extrativista como ela tem sido feita. Tá certo? E jogada em muitos momentos, né, professor? Exatamente. Assim, porque a pessoa simplesmente, deixa lá e a hora que achar que tem que mudar, muda. E isso tem interferência nos resultados da propriedade, né? E a vaca produzindo pouco leite, ou não tem uma certa estabilidade na produção de leite, é aquela coisa que a gente já conhece. Alguém está pedindo para eu falar do rotatino. O conceito de rotatino, ele é uma mistura dos dois, só para eu poder dar uma pincelada nisso aqui, tá, gente? Não sou especialista em rotatino. O que eu estou falando para vocês é de coisa que eu li, que eu escuto o professor Paulo Carvalho e a equipe dele falando, tá? Mas o rotatino, ele parte desse princípio, para quem perguntou aí, que eu não estou conseguindo identificar o nome, ele parte do princípio de você fazer com que... O que ele carrega do contínuo? Ele é rotatino, ele é mistura do rotacionado com o contínuo. O que ele carrega do contínuo? A capacidade de seleção do animal, que é talvez a maior vantagem do contínuo. Tá? E o que ele carrega do rotacionado? É você respeitar a fisiologia da planta. Tá? Então, o rotatino ele é um conceito que está chegando agora para que a gente consiga baixar um pouquinho mais a altura de pastejo dessas plantas que a gente tem disponível aí no mundo tropical, para que os animais consigam selecionar mais folhas do que talos, tá certo? Também sobre isso, o professor Rafael Reis, eu acho que vai fazer uma live amanhã no canal, o professor Rafael Reis, o nome do canal dele, sobre o rotatino, para quem estiver interessado. Entra lá e vê o horário, que eu não me lembro, eu acho que vai ser às 19 horas, não tenho certeza, tá certo? Muito bom. Alguém está perguntando qual vai ser a pastagem utilizada para a área de escape.
nos sistemas de produção de leite aqui da região, o Rodrigo Fulgêncio pode, inclusive, aí me ajudar nessa resposta, tá certo? Se tiver algum professor aqui da UFSJ também me ajuda. Aqui nos nossos sistemas de produção, geralmente o pessoal usa a pastagem nativa para a área de escape, tá certo? Mas aí eu vou fazer um adendo aqui rapidinho, que ainda são 8h30, dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. A gente chama de pastagem nativa aquilo que não é nativo, tá, pessoal? Inclusive, também lá no canal do YouTube tem um vídeo sobre isso, né? Pastagem nativa ou naturalizada. Na maioria das vezes a gente acha que é nativo, que não é. Por exemplo, as braquiárias que a gente tem aqui no Brasil, os próprios pânicos, né? Mombaça, Zuri, Quênia, Colonial, ninguém é nativo. Ninguém. Capim gordura aqui em Minas Gerais não é nativo. Tá? É tudo planta de origem africana. E graças a Deus elas são plantas de origem africana. E graças a Deus elas vieram para cá. Tá certo? Sabe por quê? Porque elas lá na África se desenvolveram num processo de coevolução com os grandes herbívoros e elas aprenderam a suportar a pressão de pastejo. Tá certo? Então elas conseguiram suportar altas pressões de pastejo. As nossas plantas forrageiras aqui, ó, não aguentam nada. Porque aqui o herbívoro mais pesado que a gente tem é a anta. Então elas não se desenvolveram no processo delas de coevolução com essa pressão de pastejo alta. As africanas sim, tá certo? Então, essas nossas plantas que a gente fala assim, eu vou colocar num pasto nativo. Aí, quando você vai olhar o pasto nativo, você não tem planta brasileira, não. É só planta africana, mas é porque tá mal manejado, o trem tá virando capoeira, tá certo? Já tá ruim, e aí eles chamam de nativo. Mas, geralmente, eles usam esse pasto. O manejo está correto? Não. Por isso que o diferimento, gente, aparece como uma alternativa muito boa para quem trabalha com contínuo e pode diminuir dinheiro, né? Pode diminuir investimento com silagem, tá certo? E também pode trabalhar com diminuir esse negócio de mão de obra, porque cana, capineira, exige uma mão de obra muito alta, né? Mas aí são outras estratégias. Eu não digo necessariamente que você precisa ter uma área de escape, tá certo? Quem perguntou foi o Felipe. Mas você tem que ter uma suplementação volumosa no período seco do ano em lotação contínua. Isso é lotação contínua ou rotacionada. Você tem que ter suplementação volumosa. Porque o nosso sistema de produção a pasto, ele não roda o ano todo, gente. A gente não tem disponibilidade de forragem para atender a nossa demanda o ano todo, tá? Então é isso que a gente tem que entender. A gente precisa pensar no período seco do ano. Eu tinha um professor lá na Rural, o pessoal da Rural que está acompanhando aí, eles vão saber de quem eu estou falando. Eu tinha um professor que dizia assim, ó, a desgraça da pecuária brasileira é que o boi não morre na seca. Ele dizia que essa era a desgraça da pecuária brasileira. Que se o boi morresse, a gente ia aprender a planejar, fazer o planejamento forrageiro para seca. Alimentação. Tá? Então, o planejamento forrageiro para seca é essencial para que a gente consiga manter o baixo custo de produção. Porque quando chega no período da seca, a gente aumenta consideravelmente o custo de produção. E isso é aquilo que ninguém quer, tá certo? Então, não vale a pena. Então, a gente tem uma série de estratégias no período seco que caberia em outra live, tá? Para a gente poder trabalhar tanto na rotação rotacionada como na rotação contínua, tá certo? Então, só para a gente fechar agora aqui, metade da live praticamente, né, Gustavo? Para a gente fechar o contínuo, tá? Por exemplo, capim-marandu, ele pode ser trabalhado em lotação contínua em alturas que podem variar aí em torno de 20 a 40 centímetros. Então, a gente deixar um pasto de marandu em torno de 25, 30 centímetros na lotação contínua, é você trabalhar com uma capacidade de suporte boa, tá certo? É você entender que não está chegando tão perto da degradação do pasto. Então, como é que você vai resolver esse problema? O que você vai fazer, tá? É o tal método tira e coloca que o Mott fez lá em 1960 e aqui no Brasil a gente ainda não usa. A gente ainda não consegue perceber a necessidade disso, tá certo? Então, você tem que ficar colocando e tirando o animal para manter essa altura do pasto. Então, o que vai acontecer? O pasto abaixou demais, o que você faz? Tira animal. Faz uma suplementação volumosa desses animais. Você vai entrar com outras estratégias, tá certo? Uma capineira, tá ok? Por quê? Porque a sua produção de forragem não está atendendo a sua demanda. Então, você tem que atender a demanda de alguma forma, tá certo? Um pasto... Aí, o pasto passou, ele está acima de 40 centímetros, está acima de 30, 35, 40 centímetros. Está começando a alongar como demais. O animal vai começar a passar a selecionar mais. Aí você vai começar a ter seus problemas de sub e superpastejo. Tá certo? Então, nesse caso, o que está acontecendo? Você tem que colocar animal. A sua taxa de lotação não está sendo satisfatória. Geralmente, tá? Esse pasto vai subir muito de altura. Eu dei o exemplo aqui do marandu, né? Com uma manutenção de 20 a 40 centímetros, 30 centímetros em média. Braquiária decumbens, a braquiarinha, 20 centímetros de altura, tá?
Se você tiver um Tifton da vida aí, professor, eu tô trabalhando com Tifton corticoide, vamos trabalhar com 20 centímetros de altura. Tá? E Tifton é um negócio assim, a única coisa que eu vejo pular cerca e chegar em braquiária é Tifton, mas ele tem que ser bem manejado também. Tá? O Tifton ele tem a vantagem de perder menos qualidade à medida que ele avança no seu desenvolvimento. Tá ok? Mas ele também não é tão facinho assim de manejar, não. Ele não é tão dócil para o manejo, não. Tá? Na verdade, quem mais aguenta pancada, mais dócil de todas é a braquiarinha, né? A braquiária decumbens, ela é fenomenal. Muitas vezes ninguém dá valor, né? Exatamente. A gente tem resultados de pesquisa aí, gente, em gado de corte com braquiária decumbens, que responde à produção até 225 kg de nitrogênio. Resposta linear. 5 unidades animal por hectare com braquiária decumbens. 5 unidades animal por hectare em braquiária decumbens. Né? Então, esse trabalho é algo que eu quero ler. O nome do autor é Luciano de Melo Moreira. Tá? O trabalho está publicado na Revista Brasileira de Zootecnia. Eu só não me lembro exatamente o ano. Tá? Mas 5 unidades animal por hectare com 225 kg de nitrogênio. Tá? Então, é uma planta que também responde. O custo de produção, né, é menor, né, ele é mais dócil para o manejo. E isso que eu estou falando para vocês, essa historinha que eu contei aqui para vocês do trabalho do Luciano, é em lotação contínua. Tá certo? Que a braquiária decumbens, ela é utilizada e recomendada para lotação contínua. Tá certo? Então, se você estiver trabalhando aí com o Tifton, você se preocupa mais com uma altura em torno de 20 centímetros. E o que você tem que se preocupar, gente, é com acúmulo líquido. Lembre-se sempre disso, tá? Eu vou falar isso, já falei em outras lives, mas eu vou fixar isso aí na cabeça de vocês. O que é o acúmulo líquido, tá certo? Eu desconto tudo que está morto. Eu desconto a senescência, porque esse material senescente, esse material morto, quando ele chegar lá no bucho da vaca, lá do seu boi, meu filho, não vai servir para nada. Acontece nada, os micro-organismos ruminal vão dar uma banana para você e falar, por que você está mandando essa porcaria para cá? Manda umas folhinhas verdes aí, porque a gente consegue atacar o conteúdo celular. Tá certo? Porque não adianta. Então, por isso que a gente fala em acúmulo líquido, que eu estou descontando, tá certo? Eu desconto nesse acúmulo líquido esse material que foi morto, esse material senescente. Tá? Então, essa tem que ser a nossa preocupação. O quanto que é o acúmulo líquido de forragem. E não acha bonito esse trem de ficar largando material morto no pasto, não. Tá? Isso aí é péssimo, porque isso aí dá fungo, principalmente em plantas que são susceptíveis a fungo. Tá? Alguns pânicos, o Tanzânia teve problema com fungo do milho aí. A gente está tendo problema demais com capiaçu. Tá? Ficar deixando resto aí de palhada, isso aí prolifera fungo, que é uma beleza, tá certo? Aí, em relação ao contínuo, a gente já falou mais ou menos aqui o que a gente tinha que comentar, tá certo? Então, e a lotação rotacionada? E a lotação intermitente, né? Que é o pé. E o que caracteriza ser intermitente? O que caracteriza ser intermitente, gente, é o fato de eu dar para a planta um período de descanso para a rebrotação, tá? Então, o pessoal lá na década de 50, 60 já estava estudando isso aí, descobrindo que esse período que eu dou para a planta, para ela conseguir rebrotar, é onde eu estou ajudando ela a guardar reservas, tá certo? Ela precisa guardar as reservas para rebrotar melhor e voltar melhor, tá certo? Então, dentro desse método de lotação intermitente, nós vamos ter várias modalidades, tá certo? O pastejo rotacionado, tá certo? Ou rotativo, ele é uma modalidade da lotação intermitente, tá? Assim como aquele sistema de pastejo alternado, assim como o sistema de pastejo que também é rotacionado, que a gente chama de primeiro último, ou animal ponteiro e raspador, tá? E eu vou explicar isso aqui mais ou menos em detalhe para vocês. O creep grazing, tá? Que é você deixar uma área separada só para os bezerros consumirem uma forragem de melhor qualidade. Isso também é intermitente, tá certo? E o pastejo diferido, que não deixa de ser também intermitente, tá certo? Então, gente, de forma geral, a gente está aqui para falar da lotação rotacionada, né? Do rotativo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o creep, não vou entrar em detalhes aqui sobre diferimento, porque nós vamos ter outras lives para falar especificamente disso, tá? Mas o que acontece, o que é primordial na lotação rotacionada? É a gente entender a planta, tá certo? A gente precisa entender a planta. O que a gente precisa entender é que manejo de pastagem, gente, é uma sinuca de bico, é um negócio que não é nada fácil.
Se fosse fácil, a gente não errava tanto, tá certo? Pensa bem. Né? Então, aquilo que é fácil, tem muita gente que faz bem, né? Aquilo que é difícil, tem pouca gente fazendo bem, tá? O manejo rotativo, gente, manejar pastagem é difícil, na contínua. A rotacionada também, tá? E eu digo para vocês o seguinte, eu acho até pior manejar o rotacionado do que o contínuo. Exige muito mais de você, você precisa tomar muito mais decisão de manejo do que você toma no contínuo, certo? Então, qual é o primeiro passo para que você tenha sucesso no seu sistema rotacionado? Tá? O primeiro passo é saber se você tem condição de levar esse sistema nas costas. Tá? Porque ele é um sistema que diariamente você tem que dar uma olhada na estrutura do seu passo, saber se o seu passo está certo. A planta, gente, ela acusa para você, ela te avisa. Ó, não tá legal essa taxa de lotação. Eu vou alongar como aqui para te mostrar que você precisa aumentar o número de animais. Olha, eu estou demorando demais para rebrotar, caboclo. Significa dizer que você está rebaixando demais esse pasto na sua lotação contínua. Não tem que rebaixar. Para não rebaixar tanto, ou você vai diminuir o tempo que as vacas vão ficar aqui dentro, que os bois vão ficar aqui dentro, ou você vai diminuir o número de vacas. Você resolve o que você vai fazer. Mas a planta, ela te avisa. Ela te dá o recado. Tá certo? Então, depende de você fazer esse entendimento. Né? Então, a lotação rotacionada, você sempre vai escolher o primeiro passo é você saber se o produtor tem condição de manejar, tá? E assim, gente, o segundo passo é você escolher a forrageira, tá? Forrageiras para sistemas rotacionados, elas têm que ser forrageiras de alta produção. Vamos tentar raciocinar por quê? Gente, olha isso aqui, vamos pensar. Imagina o cômodo que você está aí assistindo essa live. O cômodo que você está assistindo essa live é um pasto, beleza? Esse cômodo aí é o seu pasto. Na lotação contínua... Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós vamos ter... dá uma olhada aí, esse é o seu pasto. Na lotação contínua, se tiver dentro do carro, qualquer lugar, sei lá, é isso aí. Tá, o seu pasto. Na lotação contínua, vamos supor que dentro desse cômodo que você tá, você tem 5 animais, tá certo? Você tem 5 animais dentro desse cômodo, na lotação contínua. Eles vão estar esparramados de acordo com a sua imaginação dentro desse cômodo. Um em cada canto, um no meio, beleza pura. E eles estão lá, feliz da vida, a competição não está muito cerrada, estão selecionando, olha que belezinha. Aí você vai pegar esse mesmo cômodo, gente. Quando eu estou dando aula, eu falo que é a sala de aula. Você vai pegar esse mesmo cômodo e vai dividir esse cômodo em 28 piquetes. Beleza pura? E aí você vai ter que colocar esses 5 animais em 28 avos. Você entendeu? Que essa é a densidade de lotação momentânea que você tem ali. Olha o que você está fazendo com o seu pasto. Você está dando para esses 5 animais, quando eles estiverem nessa 1,28 avos aí, tá? Nessa 28ª parte desse cômodo que você está dando para esse animal a capacidade dele selecionar? Nunca. O bicho vai abaixar a cabeça, eu vou comer, porque o espaço é pequeno. A cerca de um lado, cerca do outro, eu tenho que abaixar a cabeça aqui e comer. Ele não vai selecionar, tá? Então, olha só o que é a lotação. Por isso que você tem que estar de olho. Aí você vai descobrir que esses 5 animais ali não estão tão bacana para esse tipo de sistema. Ou então está sendo pouco eficiente. Em um dia, esses animais não conseguiram rebaixar, porque você usou uma forrageira de alta produção. Entendeu por que a forrageira tem que ser de alta produção? E aí, quando eu falo aquela frasezinha, vocês vão ver ela ao inverso aí, né? Aí aparece trocada a frase, né? A frase da nossa caneca do G-Fora, ela é assim, ó. Não trate como pânico quem te trata como braquiária. Tá? Por quê? Porque pânico exige muito de você. Se a pessoa está te tratando como braquiária, está te tratando muito mal. Você precisa ir tratar ele igual braquiária, tratar ela igual braquiária também. Não vai tratar como pânico. Porque o pânico, ele é uma planta que ele é mais exigente. Tanto em manejo, como em adubação, em água, em tudo. Por isso que o segundo passo é importante, a escolha da planta forrageira para os sistemas rotativos. Tá certo? Então você vai escolher uma forrageira que tenha alta produtividade. As opções que nós temos hoje aqui. Eu vi um vídeo recentemente agora com o pessoal utilizando o capim curumim em lotação rotacionada. O curumim é uma cultivar de capim elefante anão. Não sei se vocês já ouviram falar do curumim. Tá? O curumim, gente, eu tenho ele aqui, até a foto que eu botei para propaganda da live, eu estou do lado de um canteiro de curumim no meio da seca. Tá? O curumim tem tido resultados impressionantes aqui, muito, muito bacanas mesmo. Tá? Só que ele tem um defeito que eu considero gravíssimo. É uma planta que não se propaga por semente. Então, você pensar em plantar aí 8, 10 hectares em muda é um negócio assim desastroso.
Não é Tá? fácil. Então, o maior problema de capim-elefante aí pra gente é isso, né? É ser planta de crescimento, de propagação vegetativa. Né? Então, nós temos outras opções. O capim-mombaça, que é o recordista em venda de sementes aí para sistemas rotacionados, que é muito preconizado pelo pessoal do belíssimo programa Balde Cheio, tá certo? A gente tem os próprios Tifton, Corticross, que também podem ser utilizados, que são plantas de alta produção em sistemas rotacionados, mas eles são um pouco mais complexos para o manejo, para gado de leite, principalmente. Tá? Nós temos cultivares novas que estão chegando no mercado aí, algumas não tão novas assim, como as cultivares Zuri e Quênia, que foram lançados pela Embrapa. Cultivar paredão da Matsuda está chegando aí também com tudo. Eu tenho um exemplar dessa planta aqui. E te fazer uma pergunta sobre isso. Inclusive, deixa eu aproveitar que tem uma pergunta aqui do Soma Bulls. Ele faz a seguinte pergunta. Ele é aqui da região, a gente conversa muito aqui, a gente conversa demais aqui pelo privado, né? Ah, tá. As forrageiras híbridas possuem vantagens sobre as demais? Se sim, quais? E ele agradeceu pela atenção. Eu, na verdade, assim, ó, eu tenho trabalhado com Tamani, que é um híbrido de pânico, tá? Que eu tô amando de paixão. E eu falo isso, assim, de conhecimento de causa. Meus alunos sabem, eu já comi, eu como mesmo, eu experimento as forragens todas. Tá? Pode rir, pode falar o que vocês quiserem aí, porque tem que saber o que os bichos estão comendo. Eu olho, vejo se tá arrebentando, boto na boca, vejo lá os tricomas, tudo certinho, tá certo? Eu tô apaixonada pelo Tamani. A gente tá trabalhando aqui com Tamani para ovinos. Então, ele é um híbrido, ok? Que tem se saído muito bem. O Quênia é um outro híbrido que também tá indo bem. E nós temos os híbridos de pânico, eu acho que eles são um pouco mais seguros que os híbridos de braquiária. Principalmente a nova cultivada Embrapa. Gente, eu não tô falando mal da forrageira, tá certo? Não tô, até porque eu não tenho conhecimento de causa para falar. O que eu tô falando para vocês é o que a gente escuta o produtor falando e as perguntas que as pessoas nos fazem, tá certo? A Ipiporã, ele cria gado de corte. Eu esqueci o nome dele. Nossa, a gente conversou tanto outro dia. A Ipiporã, ela é uma planta que ela tem um estabelecimento muito lento. Ela demora demais para se estabelecer, tá? Então é um híbrido de braquiária. Mas nós temos a Convert, tá? Que acho que agora mudou de nome de novo, tá? Que é uma forrageira excelente, né? Que ela traz na sua genética aí a resistência da Brachiaria decumbens, ela traz a produtividade e a resistência cigarrinha das pastagens da marandu, né? Da Brachiaria brisanta, que não necessariamente é a marandu, não me lembro. Tá? Não é a marandu, desculpa. E traz da rusisiense um valor nutricional. Tá? Então, ela é uma forrageira muito boa, tá? Convert é uma forrageira muito interessante, que é o Mulato 2, né? É uma forrageira bem interessante também, um híbrido bem interessante. Tiago e Dalson, se eu estiver falando besteira aí sobre o nome da Convert, se é o Mulato 2, vocês me corrijam aí, por favor, tá certo? Aí, pessoal, vocês fiquem atentos aí. É porque é muita gramínea, né, gente? É muita coisa na cabeça da professora aqui. Tem hora que o tico-teco dá uma falhada aqui. É muita professor, só te avisar, porque a gente já vai chegando nos últimos 10 minutos da live. Então, vamos lá. Na lotação rotacionada. Primeiro ponto, você tem condição de manejar? Segundo ponto, a forrageira que você vai escolher. Terceiro ponto, mete a mão no bolso, porque a forrageira que você vai escolher é de alta produção. Se você está escolhendo uma forrageira de alta produção, saiba que ela é altamente exigente. Tá certo? Então, você tem que manter essa forrageira com altos níveis de adubação. A gente tem um sistema rotacionado, não sei se a Rafaela, nosso estudante, está acompanhando aqui. A gente tem um sistema rotacionado com uma estudante aí da Federal de Jequitinhonha e Mucuri, tá? Que é estudante de mestrado. Ela terminou o experimento dela hoje, exatamente hoje. Nós fechamos os piquetes, terminou o experimento dela. A gente está trabalhando com mombaça em 90 e 80 centímetros de altura, tá certo? Então, o manejo dessa forrageira é imprescindível para que você consiga ter sucesso. Tá? Eu esqueci a linha do raciocínio que eu ia acompanhar aqui, tá? Só que, lembrei. A gente está trabalhando aqui no experimento dela com 5 unidades, entre 5 e 6 unidades de animal por hectare, tá? Ela está fechando o experimento hoje, a média final eu vou avaliar agora, tá? A gente vai mexer com os dados essa semana e depois a gente vai mexer com isso daí. Trabalhando com entre 5 e 6 unidades de animal por hectare. Vaca de leite, tá? Vacas não são geneticamente ruins, tá? Entre 5 e 6 unidades de animal por hectare, mas nós estamos à custa de muito adubo. Muito bom. Tá? Só que a gente tem que saber que se a planta ela é exigente de fertilidade do solo, se ela tem alta produção, ela vai ser exigente de fertilidade do solo. Tá? Então, ela vai exigir manejo. Outra coisa imprescindível, você fazer a conta correta do número de piquetes. O número de piquetes, geralmente, você vai fazer com dias fixos, mas uma coisa eu quero falar para vocês, produtores que estão nos ouvindo, e para os alunos que estão indo para o mercado de trabalho. Tá certo? Por favor, não existe mais essa história de um dia de ocupação, 28 dias de descanso. Isso não existe. Isso existe se você quiser gastar dinheiro com o seu funcionário
que ao invés de estar lá arrumando uma cerca, está roçando pasto para você. Tá? Isso não existe. Você tem que respeitar a fisiologia da planta. 28 dias ele pode ser o suficiente quando você está no final das águas. Mas pode ser um período muito longo quando você está no meio das águas. E pode ser um período muito curto quando você está no início das águas. Tá certo? Então, planta não responde a calendário humano. Então você tem que respeitar a altura da planta para a entrada e saída dos seus animais. Então, se você estiver lá trabalhando com zuri, vamos trabalhar com altura em torno aí de 80 centímetros, 75 centímetros. Se você estiver trabalhando com Quênia, vamos trabalhar em torno de 55, 60 centímetros. Se você estiver trabalhando com Tamani, entrada em torno de 40. Se estiver trabalhando com Mombasa, entrada em torno de 90. Nossa, professora, quanta informação, não decorei não deu para anotar não. A live vai ficar disponível se o Gustavo, amigo de vocês aí, lembrar de salvar. Lembra, Gustavo? Vou salvar, essa live tá anotado, e tá anotado. joga ela lá no stories de vocês, que aí depois o Lucas do Pasto Verde baixa para mim e eu coloco no canal. Ah, professora, mas eu tenho que decorar a altura de entrada e de saída? Não. Você decora a altura de entrada. A altura de saída, você faz a metade da altura de entrada que você vai acertar o seu manejo. Pergunta que não quer calar no rotacionado, tá certo? Janaína, se eu não fizer dias fixos, eu posso ter 2 pastos, por exemplo, de zuri que cheguem a 80, 75 centímetros junto. O que eu faço se o outro não foi rebaixado? Tá certo? Como que eu vou fazer? A sua preocupação nesse caso, gente, sempre é a altura de entrada. Se o seu animal não conseguiu rebaixar e o outro pasto já deu altura, muda o lote para o outro pasto. Mesmo que não tenha sido rebaixado. E depois você vai trazer os animais de outra categoria, coloca suas novilhas para rebaixar esse pasto. Que aí é o conceito do ponteiro e raspador. Tá certo? Que é o primeiro e último. Você coloca para comer uma forragem de mais baixa qualidade, tá certo? Aqueles animais de menor categoria. Porque o animal ponteiro levou as folhas, o seu objetivo é folha para os animais de alta produção. Eles levam a folha e depois você vai colocar os animais de categoria inferior para consumir os talos, tá certo? Ah, os dois chegaram, o que eu vou fazer? Divide o seu lote, tá certo? Divide o seu lote e depois você pega as novilhas para poder fazer o repasse. Aí, só para completar o raciocínio, tá, Gustavo? Só um instantinho. O que você vai fazer para o próximo ciclo? Um desses piquetes você vai adubar menos, meu amigo. Principalmente se estiver no auge das águas. Você vai controlar isso com adubação. Então, num desses piquetes que você sabe que chegou junto, você aduba menos. Vai entrar menos ureia, tá certo? Por quê? Porque se você está colocando ureia em quantidade maior e está errando a mão aí, eles estão chegando junto, porque não era para chegar. Isso aí é manejo de adubação, tá certo? Pode falar, Gustavo, desculpa. A pergunta também do pessoal da Soma Bulls, a respeito se eu tenho 2 forrageiras no mesmo piquete. Qual dessas forrageiras eu devo respeitar a altura de entrada? Misericórdia, Senhor. Tem 2 forrageiras no piquete. Por que, Jesus? Ah, não. Eu tenho que responder isso, Gustavo. Eu vou te responder. Eu esqueci o nome do colega da Soma Bulls aí. A gente conversa tanto no privado. Ai, Gil. Desculpa, Gil. Ô, Gil. Você tá Gil. doido, Gil? Por que você vai ter 2 gramíneas no piquete? Uma vai dominar a outra, acabou. Uma vai dominar. Daqui a 2 anos você não vai ter mais as 2. Uma vai dominar a outra. Aquela que você tratar melhor é a que vai ficar. Igual quando o cara tem 2 namoradas, né? Uma vai sumir. Não vou nem falar sobre isso, não. Não pode. Isso é terminantemente proibido, tá certo? Não, desculpa, ele falou ali, essa pergunta não é minha não, isso foi do Alessandro. Alessandro SFN. Desculpa, Gil. Ô, Alessandro. Desculpa, não, Gil. Alessandro. Ô, Gil, ó, estão te acusando de coisa feia, ó. Não pode não, tá? Ô, Alessandro. Não pode não, Alessandro. Vamos evitar esse tipo de coisa, sabe por quê? A gente não consegue, o brasileiro, né? A gente não consegue manejar nenhuma sozinha. Você imagina 2, imagina você manejando 2 mulheres, cara. Agora, questão de WhatsApp, mensagem. Como é que você vai mandar um WhatsApp para uma escondida da outra? Não dá, não. Não vamos inventar mais moda, não. A gente não dá conta nem de manejar uma, tá? Não vamos botar 2 no mesmo piquete, não, porque o trem fica bastante complicado, viu? Muito complicado. É o povo rachando os bicos de rir aqui, ó. Professora, 5 minutos. Você Tá quer certo. a gente continuar? Tem muita pergunta para responder. Chamou a atenção demais do pessoal. Ô, gente, olha só. O ruim da gente continuar, acontece que a gente não consegue gravar as 2, que aí o Gustavo não vai dar tempo dele gravar essa pra gente deixar disponível lá no site. A gente pode tentar responder essas perguntas de vocês. Gente, olha só, todo mundo o Gil mesmo é um que sabe, né, que hoje mesmo o rapaz lá de Paranaguá, no Paraná, entrou em contato, sabe que eu respondo, tá? Na medida do possível eu respondo, assim, 99% eu respondo. Se eu não te respondi, pergunta de novo que eu respondo.
tá? Principalmente agora nessa época de quarentena, eu tô com mais tempo. Mesmo fora da quarentena, todo mundo sabe que se entrar na página eu respondo. Então, as perguntas que ficaram sem responder, ou vocês mandem aí pro Gustavo, ou mandem para mim. Aí o Gustavo me encaminha as perguntas, ou mandem para mim. Isso, tá? isso. Vou... Temos muitas perguntas também na caixinha dos stories. Aí eu tava pensando em te enviar e vou postando aqui a pergunta e a resposta. Ô Aurélio, só para terminar aqui, o Aurélio perguntou se ele quer colocar bovino e ovino para pastejar no mesmo lugar, tá? Nesse caso, a limitação maior vai ser ovino. Então, você não deve escolher uma forrageira muito alta. Um capim que se encaixaria muito bem para esse tipo de sistema que você está colocando aí seria marandu, que se encaixaria para as duas espécies, o próprio Quênia, o Tamanho ou o Maasai. Tá? Então, você escolhe uma espécie forrageira intermediária, porque o ovino é animal gregário. Ele gosta de comer olhando o outro. Então, se a forrageira for muito alta, tem problema em relação a isso, tá certo? O ganho médio diário de 395 gramas tá bom para gado de corte. Se for só no pasto, e dependendo da época, não. Dá para aumentar isso aí mais um cadinho, tá? A gente consegue ter resultados melhores fazendo um melhor ajuste do manejo do pastejo, tá certo? Diminuindo um pouco a competição. Eu queria poder responder todas as perguntas de vocês, gente, mas infelizmente nosso tempo está acabando, né, Gustavo? Tem mais alguma pergunta que você quer ler aí, Gustavo? Essa aqui eu achei interessante do Oliveira. Tem uma área com marandu. Quero formar o resto e estou em dúvida se plantar mesmo ou se é interessante outra variedade. Será feito piquete. Então, se você sabe manejar bem o marandu, você já pegou as manhas do marandu, não mexe em time que está ganhando não, Oliveira. A marandu é uma forrageira excelente. Marandu, a charaés também é uma planta muito boa, tá? Para sistemas rotacionados. Né? Então, se você já pegou a manha de manejar marandu, eu não vejo por que você trocar. O único problema de você manter áreas muito grandes com a mesma forrageira, porque a marandu é suscetível a cigarrinha. Então, se pegar, vai pegar em tudo. Então, talvez uma cultivar de pânico possa te ajudar nesse sentido de não ser tão suscetível a cigarrinha das pastagens. Aliás, eles são resistentes. O pessoal da Exal, que aí estiver acompanhando, é que está tendo problema com cigarrinha no Quênia, tá? Mas é o primeiro relato que eu escuto falar. Então, assim, pânico em geral não tem problema com cigarrinha. Então, talvez seja interessante, se você estiver numa região onde você tem incidência de cigarrinha, tá? Seria interessante você colocar um pânico. Mas se o marandu estiver bem, você já pegou a manha de manejar, não tem por que mudar, não. Tá certo? Mais alguma pergunta aí, Gustavo? Muitas perguntas. Tem aqui do Aurélio também a respeito de se o curumim é indicado para o Nordeste. Do Rafael também. Então, depende do lugar onde você está no Nordeste. Anderson, me ajuda a responder o Aurélio aí. O Anderson é o professor lá do IFET em Alagoas, tá? Ele tem condição de responder. Eu nunca trabalhei com nenhuma cultivar de capim no elefante quando eu trabalhei no Nordeste, tá? Eu trabalhei muito com braquiária e pânico, mas eu estava no Agreste, eu não estava no Sertão. No Sertão, provavelmente, não vai ter indicação para o curumim, tá? Então, a precipitação não é suficiente para a manutenção das taxas de crescimento do capim e você vai ter problema. O João o Rafael também. Sim, pode falar, Gustavo. Pode falar, Gustavo. O Rafael perguntou desde o meio da live a respeito do se Tifton irrigado tem que ser, precisa ser necessariamente piquete, né? Ou se ele pode ter um sistema de lotação contínuo, se vai ser rotacionado ou ele contínuo. Pode ter, gente, tudo é permitido. E nesse caso convém, você pode ter um sistema de lotação contínua. Tudo é o ajuste na taxa de lotação. O capim vai te mostrar se você tem que tirar ou colocar animal. Tá? A lotação contínua ela vai te dar mais problema com super e subpastejo. Aí você tem que controlar isso com a presença de animal. Se você começar a perceber que tem áreas de Tifton que não estão sendo consumidas, coloca animal, aperta mais um cadinho o capim para você dar uma igualada nele. Tá? Então, isso que eu falo. Quando a situação chegar nesse caso, aperta o capim. Agora, só para a gente fechar a live, eu queria agradecer demais. Já deve ter aberto o reloginho aí. Agradecer demais a todo mundo que está acompanhando a gente. Quinta-feira que vem aqui no Forra de Cultura e Pastagem, nós vamos ter uma live de rotacionado só para autoprodução, tá? Com a doutora Márcia Silveira. E muito obrigado ao pessoal da Empresa Júnior pela confiança, pelo convite. Você é uma gracinha, Gustavo, Tá certo? E eu estou super à disposição de vocês, tá bom? Para o que vocês quiserem. Nós não sabemos como agradecer também. Realmente o assunto chamou muita atenção de todo mundo, né? É algo, igual a senhora falou no começo, que tem lá seus espinhos, né? A gente precisa saber lidar com isso. Muito obrigado mesmo, professor. Espero que a gente possa fazer outros trabalhos juntos. E, pessoal, muito obrigado aí. Acessem lá a página da professora. Eu tenho certeza que todos vocês vão sair de lá satisfeitos. Obrigado, gente. Vamos deixar salvo sem a live. Deixa a live que eu vou botar no canal do YouTube Forra de Cultura e Pastagem.